Pessoal, a gente vai começar a revisar um pouco sobre a prova, da segunda fase do ano passado. Aí vamos revisando os conteúdos que foram abordados nessa prova para ter um conhecimento melhor e saber como é que funciona as questões, da segunda fase. Que são questões discursivas, questões abertas, que aí vocês tendo conhecimento de como é o nível das questões, como interpretá-las, aí com certeza ficará mais fácil de responder. Essa aqui é uma questão, que caiu na prova do ano passado, da fase 2, do nível A, que era do oitavo ano, A partir desse ano é que o sexto e o sétimo ano estão participando. Antes era só oitavo e nono. Mas essa revisão serve para todos, porque adquirindo conhecimento desse conteúdo pode cair em alguma outra questão dos dois níveis, nível A e nível B. Então, essa questão, que é a questão 6, dizia assim: na história da medicina, as vacinas apresentam-se como ferramentas fundamentais no combate às doenças. Diversos países seguem um calendário de vacinação desde os primeiros dias de vida do indivíduo. No Brasil, campanhas de vacinação como a vacina tríplice contra cachumba, sarampo e rubéola apresentaram elevada adesão da população durante muitos anos, refletindo no baixo número de infectados. Porém, nos últimos anos, com o movimento anti-vacinação, surtos de sarampo ocorreram em diversos estados. Então, aqui, acompanhava a questão essa imagem, onde mostra, nessa primeira parte da imagem, a produção da vacina, onde ocorrem as pesquisas, testagens e os protocolos, e as três doenças que essa vacina, ela imuniza, que é a cachumba, sarampo e rubéola. Nessa segunda parte da imagem mostra a vacinação mundial. Ao lado, a vacinação ajudou a reduzir os casos de cachumba, sarampo e rubéola no mundo, Então, a gente vê no ano de 1990, quando não havia vacina, os números de casos, 4 milhões, na faixa de 4 milhões de casos. E essa escala, caindo depois da produção da vacina, e da vacinação da população. Nessa última parte, tem um gráfico onde mostra a cobertura vacinal da tríplice no Brasil. E ao lado, os casos de sarampo no Brasil, em 2002 e 2017. E o aumento de casos entre 2018 e 2019, justamente como falou lá no enunciado, por causa desses projetos anti-vacinação, onde algum grupo, uma minoria de pessoas questionam a eficácia da vacina pelos métodos que são utilizados e, consequentemente, influenciam outras pessoas que não têm o conhecimento necessário para confiar, e induzem essas pessoas a não se vacinarem, provocando, como a gente pode observar aí, um aumento no caso, Nessa imagem, nessa última parte da imagem, cada bonequinho desse corresponde a 1.000 pessoas. Então, a gente vê aí que entre 2018 e 2019, houve um grande aumento do casos de sarampo no Brasil. Então, nessa questão 6, ela tinha a letra A. A letra A pergunta, a vacinação em questão é denominada vacina tríplice viral ou vacina tríplice bacteriana. Como um pesquisador diferenciaria um vírus de uma bactéria? Relate duas diferenças entre estes micro-organismos. Então, primeiramente, a gente tem que saber uma coisa. Cachumba, sarampo e rubéola são doenças causadas por vírus. Então, a nomenclatura para esse tipo de vacina é vacina tríplice viral, que é uma vacina que protege a população dessas três doenças que são causadas por vírus.
E como os pesquisadores eles podem diferenciar, né, os vírus e das bactérias. Principalmente, né, quando vão identificar, né, as amostras coletadas dos pacientes na realização dos exames. A primeira diferença que eles vão perceber é nas características estruturais do vírus e da bactéria, né? Como a gente pode observar aqui, as bactérias, elas possuem a parede bacteriana, o núcleo, né, onde vai ter a presença do DNA da bactéria, plasmídios e flagelos. Enquanto o vírus, né, ele possui os capsídeos, o material genético nele, e o envelope. Então, ao analisar, né, esses micro-organismos, os pesquisadores eles vão perceber a diferença dos componentes que estão presentes nesse micro-organismo. Então, nessa imagem, né, mostra a diferença entre os vírus e bactérias. A principal diferença entre esses dois micro-organismos é o modo de vida deles, né? A bactéria, por possuir células nos seus componentes estruturais, eles são considerados organismo vivo. Diferente dos vírus, que não possuem células, eles não são considerados como um organismo vivo. Eles necessitam de um outro organismo vivo, né, que é o hospedeiro, para poder sobreviver e se reproduzir. As bactérias, elas podem se reproduzir sozinhas, elas possuem o seu próprio metabolismo. Elas possuem essa única célula presente, né, na sua estrutura, que é capaz de se reproduzir, se multiplicar. E o vírus não, o vírus ele não é capaz de se reproduzir sozinho. Eles necessitam de um hospedeiro, né, de um outro ser vivo, das células desse outro ser vivo, para poder sobreviver e se multiplicar. Outra diferença, né, em relação às bactérias e os vírus é no seu tamanho, né? Os vírus são bem menores, enquanto as bactérias elas podem medir mais ou menos 1000 nanômetros. Os vírus eles medem apenas 20 a 30 nanômetros, então são bem pequenos. Outra diferença, né, nesse caso da reprodução, as bactérias elas reproduzem, né, tem essa capacidade de se reproduzirem, né, de se multiplicarem através da reprodução assexuada, enquanto os vírus necessitam da célula hospedeira para poder se reproduzir. Outra diferença é que no tratamento, as bactérias elas são combatidas através dos antibióticos, enquanto os vírus eles são combatidos através dos antivirais. A gente viu muito ser falado nessa pandemia, né, da Covid-19, pessoas utilizando antibiótico como meio de prevenção do coronavírus. O que a gente sabe é que os antibióticos eles combatem bactérias e não vírus. As bactérias, por um lado, elas podem ser benéficas, né, como as bactérias que estão na nossa flora intestinal. Então, nem sempre bactéria vai causar doença. Existem as bactérias que são benéficas no nosso organismo, como as que estão presentes no intestino, né? Diferente dos vírus, que são sempre causadores de doenças, né? Causadores de tumores, de uma série de doenças. Então, os vírus eles são parasitas. Eles irão invadir a célula para destruir o organismo. Então, podemos citar como diferença aí, né, o que a questão pede, cite duas diferenças entre vírus e bactérias, né? Como eu falei, bactérias são organismos vivos porque são compostas por uma única célula, enquanto o vírus não tem nenhuma célula, então eles não são considerados organismos vivos. Como as bactérias possuem metabolismo próprio, elas podem se multiplicar e se dividir. Elas não necessitam de um meio externo, elas não necessitam de um hospedeiro para se reproduzir, porque elas são capazes de ter essa própria reprodução, essa própria multiplicação. Já o vírus, ele necessita de uma ajuda externa, né? Que é de uma célula hospedeira. Os vírus só vão conseguir se multiplicar, se reproduzir, se eles invadirem uma célula.
E nessa questão também tem a letra B, né, para dizer qual a ação da vacina no organismo do indivíduo e também falar se essa ação da vacina ela permite uma imunidade ativa ou passiva. Então, para a gente entender como é que a vacina age no nosso organismo, né? Primeiro, a vacina ela é fabricada com uma parte do agente infeccioso, né? Ou então uma versão dela mais enfraquecida, como temos aí na pandemia, né, da Covid-19, vários tipos de vacina. Alguns são fabricados com agente infeccioso enfraquecido, como a AstraZeneca, por exemplo. Outros são produzidos com a proteína, né, do vírus, o RNA. Então, existem vários métodos de produção de vacina, onde essa vacina será injetada na corrente sanguínea do indivíduo, né? Ao entrar na corrente sanguínea, o antígeno dessa vacina, eles vão ser reconhecidos pelo nosso organismo como um invasor, né? Então, quando aquelas partículas da vacina entram no nosso organismo, instantaneamente nosso corpo começa a reagir, identificando ele como invasores, e os glóbulos brancos presentes na nossa corrente sanguínea, eles vão dar início à produção dos anticorpos que vão atacar aquele antígeno, aquele micro-organismo, né, que está presente, seja ele enfraquecido ou então a sua proteína, RNA ou então o DNA do vírus. Então, os glóbulos brancos eles vão criar esses anticorpos que vão começar a atacar esses antígenos e vão criar uma memória celular, certo? Vai ficar registrado, né, as informações genéticas do vírus no nosso organismo, na memória celular do nosso organismo. Depois da vacinação, se em algum momento nosso organismo está em contato com o vírus real, nosso sistema imunológico ele vai conseguir reagir porque ele tem a memória imunológica, né, através da vacina. Nosso corpo, durante a vacinação, produziu os anticorpos e ficou com aquela memória, né, registrada. Em algum momento, né, se nós entrarmos em contato com esse antígeno, com o vírus real, aí o nosso corpo, né, vai começar a combater ele, já que ele ficou registrado na nossa célula, já que as informações genéticas do vírus ficou registrado no nosso organismo. Mas e aí? Essa ação, ela é uma imunidade ativa ou passiva? Mas aí, o que é uma imunidade ativa e uma imunidade passiva? Imunidade ativa, ela é produzida pelo próprio organismo do indivíduo, né? Ele tem uma duração de vários anos, ou então dura toda a vida, como ocorre em algumas vacinas, como a BCG, que a gente só toma uma vez na vida, né? Nosso organismo ele vai criar essa resposta imunológica para o resto da vida. E ela pode ser adquirida ou contraída através de uma doença, por exemplo, a catapora. A catapora é uma doença, né, que há relatos que a gente só pega uma vez, porque a gente é infectado pelo vírus. A catapora é causada por vírus também. A gente pega a catapora e nunca mais tem de novo, porque é uma imunidade ativa, é uma imunidade que vai criar uma resposta imunológica, uma memória imunológica no nosso organismo e vai ficar registrada, e a gente não vai precisar de um reforço de vacina posteriormente para poder combater aquela infecção. Enquanto a imunidade passiva ela pode ser obtida pela transferência de um indivíduo de anticorpos produzido por um animal ou pelo ser humano, né? Ou seja, do animal, no caso da produção de algumas vacinas que utiliza vírus de algum animal para poder levar ao nosso organismo o material genético daquele antígeno, daquele vírus, ou então através da gestação, quando é passado, né, pela gestação, os anticorpos da nossa mãe para a gente. Como já há relatos de mães que se vacinaram contra a Covid-19 durante o seu período de gestação, e quando o bebê nasceu,
foi feito exame e foi identificado anticorpos naquele bebê. Anticorpos da Covid-19 sem aquele bebê ter se vacinado. Então, a imunidade passiva foi passada através do ser humano. A imunidade passiva ela também pode ocorrer naturalmente e é caracterizada pela passagem, né, como eu falei, dos anticorpos da mãe para o feto. E também essa imunidade pode ser ocorrida artificialmente de 3 formas, né? Através da hemoglobina humana combinada e da hemoglobina hiperimune ou através do soro, né? Como a vacina que a gente utiliza. Então, imunidade ativa, ela pode durar anos e muitas vezes para o resto da vida. Imunidade passiva, ela pode durar algumas semanas, né? Ou alguns meses. Por isso que há necessidade de algumas vacinas são necessários reforços. Por exemplo, a AstraZeneca e outras vacinas da Covid-19, onde são necessárias 2 doses para poder ter uma eficácia melhor, né? Para poder ter uma eficiência de proteção. Então é isso. Eu vou procurar outros vídeos também relacionados a esses assuntos, que são assuntos bem atuais, né? E pode ser que caia nessa segunda fase, né? Não questões igual essa, com certeza, né? Já que essa é uma questão do ano passado, mas alguma questão relacionada a esse conteúdo. Então, eu também vou mandar o link de alguns vídeos que vocês podem estar assistindo também. Espero ter ajudado e qualquer dúvida, podem perguntar aí que eu vou ajudando a vocês a tirar as dúvidas.